Então vamos lá, pessoal. 11ª edição do N1Cast. Esse episódio tá demais. Tá tão demais. O currículo é tão longo. Ó, tô passando páginas e páginas aqui de realizações da minha convidada, Alexandra Casoni. Caramba, que honra te ter aqui. Obrigado demais por ter aceitado o convite. E já estou empolgadíssimo com essa entrevista. Gente, ele deu uma exagerada. Só um parágrafo dava para ler. Um parágrafo não exagero, gente. Vamos lá. Olha só. Posso começar a ler, Pode então? começar. Então vamos lá. Graduada em nutrição, técnica em engenharia de alimentos, aperfeiçoamento, MBA em gestão e liderança. Sócia, esteve à frente da Flormel. Você conhece a Flormel, aqueles doces saudáveis. Enfim, ficou 20 anos à frente dessa empresa, tá no conselho. Eu tô mentindo? Não. Tem mais coisa ainda aqui. Eu ainda parei de falar. Vai, me ajuda. Não, mas é uma honra estar aqui. Eu falo que do dia que eu te conheci, foi tão despretensioso, porque nós estávamos numa sala de congresso. Que é um bastidores de congresso, né, ali na sala, e eu te conheci como não Valentim, como o mundo da área da saúde e da sua jornada, e como uma pessoa, e eu falei, nossa, ele é interessante, ele fala, ele é inteligente. Nossa, Alexandre, ele é um dos palestrantes. Alexandre, você conhece a história do Valentim? E aí eu falei, meu Deus, eu não conhecia a história, então é um prazer estar aqui, né, acho que obrigado, caminhando mais próximo, e que a gente possa bater um bate-papo incrível. Então eu vou pedir, Alexandra, para você pegar dentro dessa toda jornada a tua construção, e depois a gente já vem para o que você está fazendo hoje. Né? Um pouco do teu currículo, que você considerar relevante para a gente trazer. Tem o Shark Tank também, o pessoal gosta, né? Gosta, todo mundo duas adora. temporadas ali no Shark Tank, foi a 8ª e a 9ª temporada que você fez, né? Foi. Então, vamos lá. O que você traz de pontos eu acho que pra gente hoje? Acho que é legal até para que todo mundo possa entender um pouquinho, porque às vezes hoje eu já sou uma figura pública, tô fazendo esse trabalho nas redes sociais, mas um pouco do que eu não conto ali, né? Acho que é uma caminhada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos, dos meus 15 aos meus 36 hoje. Eu sou mãe de 2, né? Não tá aí no começo, mas é minha maior missão de vida, que é Maria e o Antônio, sou casada, tô há 16 anos com o Vitor. Meu sonho sempre foi construir uma família, eu construí. E gerenciar a família dos meus 21 anos, né? Que eu empreendo, porque eu nunca trabalhei diretamente para ninguém, eu sempre empreendi. Eu comecei empreendendo em família. Eu venho com uma primeira missão no mundo do território profissional, que é transformar uma marca, porque já existiam os doces típicos brasileiros. E essa marca foi transformada de uma forma bem 360. Ela é transformada na minha liderança no portfólio. Então, eu tiro somente o produto com açúcar orgânico, a gente vem com uma pegada de um posicionamento de doce Formel para alimentos saudáveis, Formel alimentos saudáveis. E aí eu venho com todo o trabalho de posicionamento de marca, toda a construção de marca, desbravar os canais. Então, a minha jornada, 21 anos foi lá. Então, é impossível não trazer... É uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. Meus pais, toda a história de fazer os doces típicos brasileiros. A Formel nasce de uma necessidade de sobrevivência. Era pôr comida em casa. Vocês não nasceram com o saudável? Não, era doces Formel, com açúcar orgânico. Com açúcar orgânico. Só que a base do saudável vem dos meus pais. Isso eu carrego como um valor, assim. Meus pais já usavam melhor açúcar orgânico. Meu pai punha malte de cereais na cocada para fazer o melado com coco in natura. Então, a tese do saudável já existia. Quantos anos a Flormel tem? Eu tenho 36, 33, 34 33 anos. Desde a concepção de toda a história e tal. Quando eu entro à frente da Flormel, com 15 anos, eu entro no território de vendas. Era vender os doces. E aí os doces eram o que nós tínhamos. Hoje, 80% do negócio é o que eu desenvolvi, que são os chocolates. Então, são os bombons, são os pounds, são os mini bombons, as barras, todo o restante. Então, dos meus 21 anos, de um resumo, assim, de uma forma prática, eu divido em 6 grandes ciclos, Valentim. Eu entro 6 ciclos. Tá. Vendas. Aí a vendas foi minha melhor escola. Falo que eu tive o privilégio de aprender com o cliente e o paciente, né, que está aí aprendendo com você, ou o seu, quem está na nossa audiência ali. Eu falo que a gente às vezes não escuta ele, mas ele tem muito para nos ensinar. Foi ele que me pediu o chocolate. Então, quando eu ia degustar doce... Cada 10 pessoas, 7 gostavam de doce de leite, 5 cocada. 10 pedia chocolate. E eu falo, meu Deus, a gente tem que fazer o chocolate. Então, essa vem a minha base de vendas. Depois eu vou para a indústria. A indústria foi um ciclo de 5 anos.
E foi na indústria que é onde eu me graduei em nutrição, foi na indústria que eu fiz técnica em engenharia de alimentos, foi lá que eu fiz 18 cursos técnicos, eu fiz físico-química, análise sensorial, me especializei em chocolate, né, e tal. Então, eu fui fazendo vários cursos técnicos para trabalhar a implementação de processo, melhoria contínua. E aí eu também aprendi sobre liderança lá, né? Porque ali você liderar um chão de fábrica, que é um pé à máquina, é totalmente diferente de você liderar um time já mais preparado tecnicamente. Meu terceiro ciclo foi literalmente a direção do negócio. Antes de ser CEO, eu fiz um trabalho bem com P&D, marketing, vendas. P&D, pesquisa de desenvolvimento, pessoal. Pesquisa e desenvolvimento. E ali foi uma escola, foi ali que eu me reconheci enquanto dom, talento ali, que meu apetite, eu vivia, assim, eu já namorava o Vitor nesse momento, e eu lembro que ele falava, por que você dedica a sua vida inteira? Era 2, 3 horas da manhã, eu estava trabalhando, final de semana eu estava fazendo um curso novo, a vontade de aprender, de fazer acontecer. Então, ali eu entendi que precisava de muita energia. Aos meus 22 anos, eu assumo o mandato como CEO, é o meu 4º ciclo, um dos mais desafiadores, porque ninguém nasce empresário, ninguém nasce nutricionista, ninguém nasce, Sim. né? É toda uma formação, uma construção. Começo a ter meu primeiro mentor ali, que foi o Júlio, devo muito a ele, foi uma pessoa que ficou 4 anos comigo. Eu tive boas pessoas na minha caminhada. E no meu 5º ciclo é onde eu faço meu primeiro M&A. Eu me apaixonei pela tese de geração de valor e construção, né? Entendendo o que era. Então, M&A nada mais é do que fusão, aquisição, que você já passou também. Já. E o meu 6º ciclo é onde eu começo a reportar para um conselho, que eu fiquei 4 anos. Foi uma fase bem difícil. Pega uma crise de pandemia. Vocês tinham um conselho antes? Como é que era a estruturação? Tinha um conselho familiar, né? Então eu fiz um processo. Família. De 22 a... Pior, não, super complexo. Pior, até porque eu não estava no negócio, tem outras filosofias e ideologias. Eu digo pior, porque a família você leva para a mesa outros elementos, que aí você fala, pô, como que eu vou discordar do meu pai? Mas às vezes ele falou uma coisa errada, você tem que discordar. Total. Quando você está falando com um diretor que você não tem, você fala, olha, João, aqui não vai dar. Mas aí você pensa, cara, eu vou discordar da minha mãe cuidou de mim, como é que eu vou dizer que minha mãe está errada? Não, e fora que eu até acho, hoje a gente conversa, isso é bem resolvido, tem outras coisas que não, mas isso é... Eu acredito que eles me largaram, que assim que a gente fala, muito cedo sozinha. Eu tinha 22 anos de idade. Então, só para ter um conselho, então assim, quem está linha de frente da empresa, você constrói cultura, você toma decisões. Não é uma decisão que você vai tomar no final do mês no conselho. Você toma 1000 decisões em um dia só, gente. São inúmeras decisões, né? Então, eu falo isso no sentido de... porque depois, quando você vai fazer uma venda, quando você vai fazer qualquer processo, eu sempre toquei assim, poxa, mas a construção foi assim, por que agora tem que mudar a regra do jogo? Por que agora tem que ser assim, né? Então, eu por muito tempo fui uma dona ali, linha de frente sozinha, e depois eu vi que a gente tinha uma estrutura com muitos donos na composição, né? Então, depois do meu último ciclo, numa data eu tinha alguns chapéus importantes, como CEO, reportando para conselho e como consumidora, porque eu sempre fui essa consumidora Fermel. Então, esse foi um momento muito importante. Aí, logo, e acho que a vida te preparando, o programa Shark Tank foi responsável por tudo isso. Me convida para estar no programa. Eu não entendo por que eu tenho que estar no programa. Eu falo, meu Deus, por que eu no programa? Claro, pô. Não, mas assim, quantas outras mulheres, muito mais milionárias, estruturadas, por que eu? Né? Na minha cabeça, eu fiz essa pergunta para a Sony Channel, por que eu? Porque você foi indicada por pessoas, você é uma mulher jovem, fez um processo que a gente adora a construção da marca e tal. E eu fui, e ali eu tive a oportunidade de acessar pessoas, eu tive a oportunidade de me entender como uma marca. Eu vivi para transformar e construir a marca Fermel e não construir a marca. Eu cheguei lá com... Minhas redes sociais foi aberta naquele período. Tinha 1000 e poucos seguidores. 1000 seguidores, né? 1.300 seguidores. Então, assim, eu estou falando disso, gente, 2 anos atrás. É muito pouco tempo. Caramba. Então, eu entendi que naquele momento... Mas foi necessário. A gente estava falando, e talvez a gente vá entrar um pouquinho. Eu não era a pessoa do palco. Eu era a pessoa que estava fazendo o negócio rodar. Fazendo então, bastidor, assim, né? Então, assim, eu não tinha tempo mesmo. Não tinha como contar, parar, gravar. Em bem período, ficar gravando vídeo. Meu negócio era outro negócio. E é isso. E aí, de 2 anos para cá,
eu me encontrei muito na educação empresarial. Hoje é um negócio bem relevante dentro do meu ecossistema. Tá anotado aqui. Ela falou que era um parágrafo, tá? Então, aqui, ó, tá aqui embaixo, logo no final, a fundadora do Clube A, cofundadora da Mentor League, embaixadora da Brand. Então não é um parágrafo, tá vendo? Não é. Eu fiquei com esse um parágrafo aqui, ó, entalado, tá, gente? Não é um parágrafo. Mas, em resumo, é isso. Eu tenho novos negócios que lá mais pra frente a gente pode contar. Mas hoje acho que os meus 2 maiores territórios de paixão e, inclusive, acho que por isso que a gente tem muitas sinergias, a gente se identifica em algumas coisas, é saúde e educação. Então, assim, hoje, Ale, o que brilha seus olhos? Saúde e educação. Ale, hoje, onde você fatura, onde vem resultado, onde tem liquidez, onde você tem investimento, onde você tem equity? Saúde e educação. Saúde e educação. É isso. Hoje porque é isso. Foi um grande desafio. A nutrição no Brasil é muito desenvolvida, mas provavelmente você sofreu bastante para conseguir colocar na cabeça, colocar no mercado que um doce é saudável e que ele tem que fazer parte de uma dieta, que não adianta você reprimir. E você pegou toda a onda, né? Dieta low carb, pegou Atkins, pegou dieta de jejum, pegou tudo. O mundo estava vindo contra você e você explicando que não adianta proibir, você tem um veículo de... A alimentação também é prazer, a alimentação, um doce também faz parte. Eu falo que assim, a educação ela já faz parte dos meus modos operantes para fazer o negócio acontecer desde os meus 8 anos. Então, assim, a construção de um entendimento para o profissional, seja nutricionista, nutrólogo, endócrino, qualquer profissional que seja da área, e para chegar na ponta que é o consumidor, imagina que eu tenho uma relação direta com o B2B, que é o canal de venda, supermercado, padarias, ponto natural, tudo isso. Então, eu falo que a construir uma marca que tem uma tese de vender saúde com sabor, porque a Formel não é uma marca chita, clean label total. A Formel ela preza pela experiência do sabor, entregando os melhores ingredientes com a melhor experiência. Falando a verdade. Exato. Essa, acho que é a melhor coisa que tem. Essa é a nossa tese. Aqui, ó, tem 10 gramas. Exato, e é isso que tem. Acabou, e não afeta. E não faz mal nenhum. E não faz mal nenhum. Nenhum. A gente usa adoçante 100% natural, fomos a primeira empresa. Só que quando a educação ela entra, é que eu entendi que para eu ter um time de vendas forte, para eu ter um time de comunicação que acerte na informação, como ele vai comunicar, para eu ter todo o 360, que é o consumidor, o varejo e o profissional, eu tinha que trazer educação. Então, hoje eu sou autoral, Formel, eu quem criei, né, o Formel Nutrição 360, então nós fizemos mais de 69 edições de eventos, eu visitei inúmeros profissionais, eu, Alexandra, validando o processo, depois eu multipliquei com o time, etc e tal. Então, assim... foi muito tempo, muita energia e muito dinheiro, muito para educar uma cadeia de entender que eu não vendia doce, que eu não vendia bombom, criei um mercado. E depois vieram outras pessoas incríveis fazendo um bom trabalho, enfim, trazendo iniciativas. Mas se eu fechar os olhos e lembrar o início, eles falam, meu, que menina louca, meu Deus, que é visitando. Aí eu ia treinar, vai fazer evento, fazer aquilo outro. Acho que foi uma das primeiras marcas de alimento, tá? Eu não ouso falar em outros territórios, categoria de alimentos, contratar Luciano Bruno, a contratar a Alessandra Ferro. Eu posso falar isso tranquilamente, assim, a gente fecha contrato. A Lei Lúglio, que na época ela tinha até um outro posicionamento. Né? Então, assim, porque hoje eu acho que ela tem uma linha muito de vegano, né? Mas, assim, eu tô falando de profissionais que talvez você que tá nos assistindo conheça, porque eu entendia da força. Falava, não, Flormel é hypada, né? Flormel hypou total. Não, mas, tipo assim, eu testei muitos modelos. Muitos modelos. E o que eu acho interessante dessa jornada, que o público de empreendedorismo hoje tá muito acostumado com o negócio digital. O negócio digital tem todos os seus desafios. Mas tem uma coisa que primeiro, tem uma barreira de entrada baixa, porque no dia seguinte vem um cara e tem um produto, faz um lançamento mais legal que o teu, mas também tem um conforto muito grande. A margem do digital é enorme, coisa que você não tem no negócio físico. Quando você olha para um presidente de uma empresa, você, presidente da Flormel, a tua última linha, quando você conseguir 2 dígitos de resultado, de lucro no final... É uma coisa absurdamente... É um negócio positivo. O que eu estou dizendo, gente? Você pega um curso digital, uma escola digital, você tem 50% de margem, 60% de margem. É isso mesmo. Quando você olha para o negócio físico, você olha uma rede de supermercado tem 4, 3. Quando o cara consegue fazer muito bem. É óbvio que ele movimenta bilhões por ano. Você movimenta milhões, bi por ano. Mas qualquer erro, uma caneta mal comprada, você destrói a sua margem e você...
quebra um ano E dá para fazer um negócio, óbvio que dentro de um determinado momento exato, de juntar a força de ecossistema, né? Eu mesma hoje tenho, mas eu não nasci assim. Você pode ter o produto físico, que esse produto, por sua vez, pode operar em canais que na composição ajuda na margem, uma margem que é melhor no B2C, né? A gente tem 1P, 2P, tem marketplace, né? Tem operações que são eficientes. E você pode ter educação que um retroalimenta o outro. Sabe qual foi o ponto, Valentim, que hoje eu me questiono muito, tá? Eu falo, poxa, eu já poderia ter cobrado o valor da proposta do que eu entrego de educação muito tempo atrás. Eu só servi, e toda a cadeia que recebeu, nunca vi valor, porque não foi cobrado. Só que era tempo, dedicação, estudo, era energia, era trabalho. E hoje as pessoas pagam para aprender, para ir mais rápido, para receber, para ter o acesso. E muitas vezes nós, linha de frente do negócio, a gente fazia o que podíamos fazer para poder entregar o produto, para entregar o serviço, mas sem cobrar aqui também. Então, assim, hoje eu vejo que todo negócio pode se beneficiar e deve se beneficiar com um braço, uma unidade de negócio de educação. E que cobre o que é justo e o que é bom para todo mundo. Sim, porque você está comprando o bem mais precioso que é tempo. O tempo. Você pode aprender a operar uma empresa. Você pode aprender a fazer uma Flormel. Total. Você vai levar 20 anos. Flormel eu posso fazer. Da Flormel eu posso ter curso de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Sim, mas para você aprender autodidata, você pode pegar 100 milhões de reais. Ah, é, total. Compra uma máquina, faz, embala, compra, você vai ficar lá 10 anos. Total. Ou você tem know-how ou você tem muito dinheiro. É isso aí. Das duas, para você começar um negócio, ou know-how ou muito dinheiro. Concordo. Esse know-how também é uma coisa de network. E aonde você compra esse know-how? No que você está falando, é o teu braço de educação. Total. Não que você vai entregar uma fórmula pronta, que eu acho que a tua grande fortaleza, Alexandra, foi ter passado esse calvário de trabalhar em empresa física. Eu também acho. Eu respeito o digital. Eu nasci digital, né? Eu tenho uma empresa digital. Se eu falar, não, eu sou contra o negócio de tecnologia, eu acho que tecnologia é uma coisa fácil, que ninguém tem mérito. Eu nasci do digital, minha empresa é digital. A empresa que eu vendi, enfim. Mas vocês que vêm do negócio físico, meu Deus... Você se preocupa com o pneu, com a blitz da rodoviária. Caiu uma estrada, acabou. Tem 2 carretas, acabou. E aí, como é que faz? Não, o plano. Hoje eu estava fazendo uma entrega numa palestra. Se você perguntar para a pessoa do digital e falar assim, qual é o seu plano da semana? Qual é o seu plano? Eles ficam na estatística. Não tem um plano concreto. Sabe? Quantas agendas que eu tenho que visitar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que rolar aqui, o que eu tenho que treinar, dedicar meu tempo aqui. Às vezes não sabe nem estruturar um plano que traga produtividade e funcionalidade para o negócio. É muito diferente. Como é que você olha hoje, Alexandre, você sendo uma grande influenciadora de mulheres, como que o público está chegando para você? Assim, qual é a dificuldade que você encontra na mulher empreendedora? Porque vocês estão em muito destaque. Hoje, curiosamente, eu fui para uma reunião hoje cedo com uma grande empresa, que a gente estava falando aqui nos bastidores, a grande líder de desenvolvimento é uma mulher. Né? A chefona lá, eu estudei o currículo dela antes, eu já cheguei até meio com medo. Eu falei, caramba, como é que vai ser falar com essa mulher? Tanta realização assim, super tranquilo, um pouco parecida contigo, essa coisa dinâmica, agitada, ela baixinha assim. Eu falei, cara, que currículo que essa mulher tem, né? Tipo, quase que eu presto continência para ela. Enfim, 20 mil funcionários sob gestão gigante. Como que as mulheres estão chegando para você hoje? Porque vocês estão querendo cada vez mais, né? A mulher está querendo protagonismo, ela tem protagonismo. Como que elas estão chegando? Tem 2 vertentes, né? Eu acho que primeiro a minha tese é preparar a mulher para o próximo nível dela. Então, seja o nível que ela tiver, eu vou direcionar ela, eu vou literalmente aconselhar ela e estruturar para que ela dê o próximo passo. Como a minha comunicação ela é muito clara, a maioria, que é a primeira vertente, já chega sabendo o que ela quer de mim. Só que quais são as principais características? Primeiro, uma visão macro, tá? Ela é muito insegura, ela falta autoconfiança. Gestão de tempo, a mulher se perde, ela tem muita intercorrência, interferência, ela tem ruído, ela quer ser mãe, ela quer ser esposa, ela quer trabalhar, ela quer se cuidar. Então ela fala, meu Deus, como é que você dá conta? Ela fala, como é que eu começo por aqui? Eu tô fazendo uma transição de carreira. Como é que eu consigo focar e ter resultado aqui? Então ela chega muito com essa dor. A autoestima, impressionante, assim. Aí vem toda uma construção.
E gestão de tempo, autoconfiança, autoestima e coragem. Engraçado, elas buscam muito a minha coragem. Tomada de decisão, assumir risco, enfrentar uma coisa nova, muito isso. Macro. Aí depois tem uma micro, que é uma mulher que não entende muito, não tem muita clareza de que é a Alexandra, do que eu entrego, o que ela vai acessar. E ela chega a ser um pouco específica, tipo assim, eu sou sozinha, eu tô desesperada. Minha empresa, eu cresço, mas eu não tenho resultado, eu não tenho margem. Primeiro porque até uma questão social, cultural, acho que até muito cultural. A mulher, ela teve poucas vezes num papel de tomada de decisão com a educação na frente de financeiro. Poucas vezes na frente de tomada de decisão de assumir o próximo passo. Ela tá no front de outras frentes. Só que a minha mulher, ela quer assumir o negócio, ela quer crescer, ela quer fazer projetos de grandes movimentos, ela quer escalar. Ela é muito ambiciosa, assim, não é só no resultado financeiro, ela quer ajudar muitas pessoas. Então, eu acho que ela chega e fala, para isso, como eu vou conseguir? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que desbravar? Então, acho que o resumo ela chega... Ela tem uma visão do que ela quer, mas ela não tem a visibilidade do que ela precisa para seguir. Mas você não é padrão, né, Alexandra? Porque o que a gente vê de mercado hoje, as mulheres em liderança, isso foi matéria, eu vi isso tem, sei lá, 5, 10 anos, que as mulheres em cargos de direção e de presidência não têm filhos. Não tem. Não tem. Então, uma provocação que eu estou te fazendo também. Não é. Porque tem um problema de bastidor. Você tem essa característica muito, muito forte. Por exemplo, o Vitor já é um cara bem mais tranquilão, Total. Gente, segredo, quando você quiser pegar a agenda da Alexandra, manda mensagem pro Vitor, que ele sempre arruma. Ele sempre arruma. Eu agendei o podcast, eu agendo lá, vou lá no grupo, falo com o Vitor, ele agenda. Ele tá sempre mais... Mas como é que você lida com isso também? Eu acho que eu sei que assim, dá uma carteirada, vamos lá. Não, verdade verdadeira. Verdade verdadeira, porque não é um padrão. Não, verdade verdadeira. Duas verdades... A maioria das mulheres de cargos de liderança e presidente não tem. Não consegue desenvolver isso. Verdade verdadeira. E doeu em mim, doeu no negócio. Acho que eu também nunca nem falei dessa forma em podcast, mas eu acho que é importante até para quem está nos escutando, eu tive 3 gestações, eu perdi a minha segunda gestação, mas as minhas 2 gestações, da concepção até o parir e até o primeiro ano da Maria e o primeiro ano do Antônio, meu negócio perdeu muito. Muito. Eu gosto de ser sincera. Não, mas é importante. Porque a vida tem momentos que são feitas de escolhas. Então, assim, eu escolhi viver a gestação. Eu trabalhei até o último dia, mas você não trabalha na mesma frequência. Eu parei, eu voltei em 15 dias, mas você não volta na mesma frequência. É bom. Eu toquei meu primeiro M&A, a Maria tinha 6 meses, eu dava mamar em livre demanda. Nós praticamente nos mudamos para Brigadeiro Faria Lima. Eu falava fazia 2 reuniões com fundo, descia, dava mamar, voltava. Só que eu não estava na minha melhor performance. Eu fiz o deal, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz a batalha. Venci aquela batalha, mas assim... cognitivamente falando, instintivamente falando, energeticamente falando, a presença da mulher, ela tá... Poxa, eu tinha leite. Dava 2 horas, eu enchi de leite. Vinha lá a mensagem, tá chorando. Então, assim, não adianta. Eu escolhi ser mãe. Então, sim, eu não fui aquela mãe que delegou tudo. Não, pelo contrário, eu sou bem galinha choca. Então, eu precisei dar uns nãos pra cá. Eu tive que delegar muita coisa. Amadureci muito. E, inclusive... A minha segunda gestação, no meu negócio, foi melhor do que a primeira. Porque eu já estava um pouco mais preparada. Então, assim, dá para você ser uma mãe incrível, dá para você ser uma mãe presente, dá para você ser uma mãe que você renuncia a algumas coisas e continuar na sua linha de frente do seu negócio. Porém, hoje o que eu recomendaria, o que eu hoje entendo é busque quem passou por isso. Você não precisa errar tanto. Você não precisa caminhar sozinha. Você não precisa não saber o que fazer. Eu não sabia. Eu tinha um mentor homem. Inclusive, o Júlio, eu amo ele. Ficou 4 anos comigo. O Júlio é presidente do Unilever, 28 anos. Ele toca a maior operação do que eu comprei agora. Só que ele era um homem. E ele falava assim pra mim, Alê, não se cobra tanto, pelo amor de Deus. Alê, você acabou de ter um filho. Alê, o conselho, você tem que chegar pro conselho e falar, pelo amor de Deus, resolva, eu contrato eu contrato qualquer pessoa aqui pra tocar. Não dá pra você assumir tudo isso. Gente, não dá pra vocês esperarem isso de mim. Alê, contrata alguém melhor que você aqui para fazer isso. Você não vai voltar tão rápido.
Ele sabia fazer isso, mas ele não foi uma mulher que passou. Ele não sabia sentir o que eu tava sentindo. Né? Eu sou controladora, eu sou dominante. Aí larga o osso pra você ver do negócio. Entendeu? Então, você sofre. Eu desenvolvi uma doença autoimune. Como é que você desenvolve uma doença autoimune, gente? Estresse absurdo. Estresse absurdo. Várias outras coisas, né? Então, assim, nossa, queda de cabelo, acontece isso, acontece outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, acho que, e eu acredito muito, sou uma pessoa de muita fé, Deus não dá mesmo uma cruz maior que você possa carregar. Nunca dá, né? Não dá. Eu vi, tem uma passagem que ditos populares, né, que eu acho interessante, que aquelas parábolas não, historinha que conta, né? Fala, cara, não corta a cruz, porque é ela que você vai usar para atravessar. Ela vai te preparar. Ela vai te preparar. Não corta, é esse peso que você precisa. Ela vai te preparar. Então, hoje, dentro da tua escola, você desenvolve só empresária. Qual o público que você... Só empresária. Hoje, assim, imagina assim, 2 anos atrás, eu tô 2 anos no movimento Shark Tank, que eu entrei para outro movimento, conselho, investidora, 1 ano e meio educação empresarial. Eu fui convidada pelo Flávio Augusto, JJ Carneiro. O Flávio Augusto idealizou, ele fundou a Mentor Legal Society. Hoje já é o maior movimento de educação empresarial do mundo. Sim. Do mundo. Eu tô falando São várias ligas de... São clubes que se ligam a esse movimento. Eu sou sócio, eu sou dona de um clube que chama Clube A, que é para a mulher. Agora eu lancei um que é bem seleto para mulheres conselheiras, mulheres de outro nível. Tá no outro nível já. De carreira, né? De carreira. Eu tenho um só de farmácia. Então eu tenho 3 clubes. Só que o teu clube só entram mulheres? Só entram mulheres. Tá. Só mulheres. O Clube A são só mulheres empresárias e de alto valor. O Clube A são mais de 50 mulheres, é um faturamento de 1,2 bilhões. A soma de todas faturam isso. Tá? Nossa, A grande maioria é o viés saúde e educação. E todas que não tinham educação já estão colocando a educação dentro desse negócio para equilibrar a margem, para servir, para multiplicar aquilo que também elas fizeram, que elas podem, muita gente pode ajudar muitas pessoas. São mulheres de alto valor no sentido de eu sei o que eu quero, personalidade forte, valores, família, fé, essa identificação. 99% são mães. Então, por mais que você fale da minha realidade, os semelhantes se atraem. Sim. Então, assim, e 90% delas são founders, tá? Então, elas fundaram os seus negócios. Então, a característica é garra, guerreira. São as legendárias. Não, você não tá entendendo. Você não tá Guerreiraças. E por mais que pareça, existe um movimento do Clube B, que os maridos todos amam o movimento, me adoram. Clube B o quê? Tem? Eles fizeram. O clube deles? Fizeram. Quem coordena Não, é ninguém, assim. Mas no fim, assim, eles são apaixonados, criaram e tal. E tem uma característica muito do Vitor. São mais pacíficos, são mais... a mulher é mais forte ali. O Vitor tá debaixo do... Vitor, já tem aí uma mentoria pra você, hein, Vitor? Fazer o Clube B. Tem o Clube A das mulheres, tem que fazer o Clube B. Então tem muito essa característica, né? A mulher é a mulher mais que tá na linha de frente, tá? A mulher hora do palco, é a mulher ali tomada de decisão. Então tem muito essa... E só que sempre os maridos são muito os mentores ali. Né? Então, assim, mulheres de muita terra, fogo, fazer acontecer. Sem o Vitor, se eu não fosse o Vitor, eu não tinha entrado no Shark Tank. Se não fosse o Vitor, eu não estava na MLS. Não teria entrado. Porque só enxergavam um caminho, foco total ali, minha vida. E ele, olha o que a vida tá te abrindo, olha o que a vida te quer, olha quantas pessoas pode ajudar e por que você tem que continuar desse jeito, fazendo isso, dessa forma. Com a tua visão, Alexandra, de saúde hoje... A gente até conversou de bastidores, né? A gente teve, semana passada, o pedido de recuperação judicial da Vigilante do Peso. O pessoal acha que é só no Brasil essa empresa, é uma empresa global, estava listada na Bolsa Americana, avaliada em mais de $1 bilhão. O que você está enxergando para os próximos passos de saúde? O que você consegue enxergar? Dentro da tua família, você tem rede de farmácia, né? Farmácia de manipulação, você tem a Flormel, enfim, você está inserida no mercado de saúde. Muito na saúde, O que você está vendo de movimento para esses próximos... Que não seja, óbvio, estratégico, que tem aquela carta na manga dela. A carta na manga você vai conhecer lá no Clube A. O que é público? Lá te ensina tudo. Lá tá a carta na manga. Não, mas eu acho que eu vou dividir em três informações que eu acho que são bem válidas, tá? No ponto de vista saúde, alimentação saudável, contexto que eu tenho de grande parte histórico, o varejo está sangrando muito, a cadeia é muito extensa, né? A gente quebra muita margem. Então, assim,
O varejo mudou muito, né? Casas de produtos naturais fechando, comportamento mudando, já venda online, muitas marcas, tem todo esse comportamento. Venda direta, né? Venda direta. A indústria quer ser dona do cliente. Do cliente. Então, isso mudou bastante. Eu acho que tem um momento aí que a gente está gerindo uma crise muito grande no varejo, tá? Quando eu olho para a parte de serviço, eu vejo uma crescente e muita oportunidade, porque no meio de tantas novas informações e onde já é uma realidade, uma cultura, de um novo modelo de dieta, de um novo modelo, né, de a forma como cada um vai lidar, né, com o resultado, seja de massa, de ganho de massa, seja de uma perda de peso, principalmente de emagrecimento, o serviço vai ter uma grande oportunidade de quem se adaptar mais rápido, quem tiver a IA ao seu favor, usá-la como uma ferramenta de excelência, quem entender que as pessoas não vão comprar, porque as pessoas já têm acesso do que ela quer na farmácia, ela tem acesso no online. O que ela não tem acesso é um acompanhamento onde ela consiga ter constância, onde ela consiga confiar nela, onde ela não consiga ter recaída. Então, quem olhar para o serviço no ponto de vista dentro da área da saúde, que eu estou falando para você nutricionista, para você médico, para você farmácia, entender que, sim, você quer seguir para um protocolo de emagrecimento, onde você vai ter que saber o que você tem que ter para uma visão de pré, durante e pós. Eu preciso te acompanhar. A pessoa vai ter, ela tem que entender que ela pode liderar esse percurso junto com ela. Ela pode fazer parte dessa jornada. Uma curadoria, isso? Não, é um processo mesmo de uma liderança. Por exemplo, de que forma a farmácia... Olha que louco eu vou falar. De que forma que a farmácia de manipulação pode estar com você no seu percurso, no seu processo de emagrecimento? Como eu posso liderar junto com você num programa de acompanhamento que eu faça parte das tomadas de decisões do seu manipulado, tomadas de decisões dos efeitos colaterais do seu... Eu sou a pessoa que vou te dar vou ser essa assessoria, eu sou esse ponto de contato. Porque no gestor, um manager ali da tua saúde, como um todo, né? Como um todo ali de passo a passo. O que a gente vê de saúde é começador, né? Acumulador de potes. Você chega na casa das pessoas, eu sou saudável, 70 potes, já não sabe mais para que serve. Medicação, só toma metade, toma primeira semana, segunda semana. É todo mundo motivado e ninguém disciplinado. Todo mundo segunda-feira. Segunda-feira muda a vida. Agora... É igual cortar cabelo, né? Agora, dentro disso, eu gosto de falar, sempre isso, quando eu falo, as pessoas gostam muito. Você está falando que o profissional de saúde, a farmácia, vai fazer isso acontecer. Não, vai ter que se reinventar no ponto de vista de como ele não pode mais vender só o serviço, ele vai ter que vender um serviço... Vender o resultado. O resultado, pronto. Ele tem que vender a prova. Que prova que eu vou te dar em nível de resultado que você vai ter? Só que tem um ponto interessante. Todo e qualquer movimento que vem para uma mudança cultural, como a gente está passando agora, que já é uma realidade... ela define muito claro quem são os pacientes, os seus clientes. Então, por exemplo, para esse tipo de serviço, para essa entrega, para esse resultado, não vai ser a grande maioria que quer resultado rápido. Porque não está nem aí, ele não vai pagar por um processo de acompanhamento, ele não quer saber o que você acha, o que você não acha. Ele quer algo mais rápido e está pagando para ver se vai dar bom ou ruim na minha saúde, eu quero isso aqui. Esse é um cluster, esse é um público que é o... Eu estou aqui com 3 tendências. Eu peguei varejo, serviço... E vai ter mais uma que eu vou falar de educação. Tá. Beleza. Eu vou falar que para mim é a que mais vai crescer. E serviço também, óbvio. Mas dentro do serviço, Valentim, eu sinto esses 3 clusters. Tem que é o que todo mundo, é verbário, quero rápido, eu não quero pagar mais nada, por isso quero resultado rápido. Tem um outro que ele fala, tá bom, eu vou experimentar, mas eu quero testar e eu quero ter alguém da minha confiança para me acompanhar. Porque, poxa, eu tenho histórico aqui, tive patologia, tem assim, tem assado. E tem uma galera, que é a galera da performance, que sabe tudo. Que é o nicho do nicho do nicho do nicho. Que lê rótulo, que não sei o que lá, que tá atualizada, que sabe que é o melhor, que não é. E esse é o nicho, que paga, que tá afim. Eu, por exemplo, eu tenho um médico, gente, você que é médico, eu tenho um médico que faz acompanhamento comigo, ele tem um programa de acompanhamento comigo. Eu poderia ser autossuficiente, autodidata, por ser nutricionista, marido farmacêutico, e seguir sozinho, mas eu não sou a louca. Eu seria leviana de falar que eu tenho essa competência. Botou alguém para tomar conta. Eu preciso de um personal. Eu tenho uma personal que só treina mulheres. Eu preciso ser guiada por ela. Boa. Eu faço parte da performance desse público aqui, mas é a minoria. Então, dentro do que você entrega de serviço, quem que você vai atender? Qual é a sua tese? Você vai atender essa galera que está aqui? Você vai atender essa galera que está entrando, que está disposta, quer experimentar? Ou você vai atender todo mundo? Ou você já está pronto para atender o todo? Eu comecei na Farmel fazendo todo o passo a passo. Quando a gente vem para educação, numa mudança de insight,
Eu queria só te provocar um pouco mais em serviço. Quando você fala de serviço, a gente fica um pouco preso na bolha. Sim. Na bolha da renda média dos 30 mil. Só que a renda média do brasileiro é R$2.000, R$3.000. Realidade. A realidade do Brasil. O país que a gente vive, muitas conversas que eu falo, a gente está falando para 2% da população. Tem 98%, a gente está falando para 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas. A minha impressão é essa. Como é que você enxerga, e também é uma resposta válida, falar, cara, a gente não vai conseguir atingir saúde, até porque argumento para isso a gente tem. Salário mínimo não dá para você comprar uma cesta básica decente. A cesta básica, que é um indexador de salário mínimo, não entrega saúde pro cara. R$500 você não consegue alimentar uma família. Então, a tua visão de serviço, você acha que o serviço, que a saúde, consegue chegar até onde? Buscar até que público, assim, até onde a gente consegue chegar? Eu acredito que, de fato... É a pergunta de milhões, tá? Sim, eu não tenho essa resposta. Eu te coloquei numa situação difícil. É uma pergunta inteligente, assim, porque... Pra explorar da tua inteligência mesmo. Eu não tenho resposta pra isso. Eu não tenho resposta. Eu acredito que os serviços vão começar a entender a oportunidade de cluster e comunidades de uma forma mais consistente. Por exemplo, tá? A Raia, a Droga Raia, Drogazil, que fizeram a fusão, eu acho um bom case, porque eles não abrem mão de vender saúde. Eles começaram a colocar consultório em tudo que é lugar agora. Porque entrar no serviço... A farmácia daqui do prédio, eu desci ontem para comprar uma escova de dente, já virou consultório. E eles não vendem. Ele pode ter os melhores concorrentes gigantes, que são super bons competidores ao redor deles. Eles não vendem Coca-Cola, eles não vendem Kit Kat, eles não vendem. Porque eles querem vender saúde. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte... Cara, eu nunca prestei atenção nisso. Não, é uma regra, né? Lá dentro, deles? É uma regra deles. Se você vê E aí, gente, pelo amor de Deus, Farma vende todos. Eu tô em todo o canal Abrafarma, todas as associações brasileiras de farma. Mas, assim, eu tô falando de um case real que tá aí, que todo mundo pode ler e ouvir. Não, mas a Flormel tá lá. Exato. Não, tô falando porque não é uma questão de preferência de cliente. É uma questão sobre dados e fatos de operação, modelo de como cada um é. Eu vejo vocês na... Exato. Quando eu falo de serviço, olha o movimento da Raia. A Raia entendeu a comunidade dela. Ela quer vender saúde. Já que ela quer vender saúde, ela quer permear os 3 públicos. Ela quer para aqui, ela quer crescendo aqui, muito em cidade pequena, gigante. E local de baixa renda. Ela tem toda a homologação que ela faz de produto é pautada em saúde. Toda a organização, nível de categoria, a experiência, a jornada é pautada em saúde. As melhores marcas, o que ela faz de marca própria tem que ser com os melhores. Que é a Needs, né? A marca deles. Tem Needs, tem várias marcas, né? Por categoria tem uma marca. Quem foi para isso foi a Amazon, né? A Amazon foi para saúde. Exato. Walgreens e CVS, que são redes de farmácia americanas, estão indo para saúde. Consultas de baixa complexidade dentro Então, assim, a minha visão é, se todo e qualquer negócio pensar como a Raia, que eu quero girar, qualquer tese da Raia, girar volume com margem boa e sem perder a tese da saúde. E aí, dentro desse negócio, ela vai inovar. Porque o foco dela é um negócio que ela tá ali, mas ela tá crescendo em nível de ecossistema. É uma realidade, consulta clínica farmacêutica, é uma realidade. É uma realidade dentro do modelo de negócio que eles vão operar. O Brasil está lutando muito para isso. Exato, né? porque... Eu acho que uma resposta veio do governo quando abriu um monte de faculdade de medicina aí e falou, já que vocês não vão deixar, eu preciso universalizar a saúde. Exato. E vai ser, ter médico pra caramba. Vai ser. Mas eu gosto muito dessa vertente. Agora, a realidade... Só para te cortar, perdão. A consulta popular também explodiu, né? O doutor consulta, tá aquelas consultas de R$80, R$100, explodiu. Vai. E vai ser muito para atender um público emergente, um público que está aqui. Agora, o reflexo que a gente vai ter na demanda massiva, né? Então, por exemplo, para o público de performance, eu sinto que quem busca saúde real vai aumentar muito mais o entendimento sobre os bons suplementos, as boas... Eu acabei de investir numa marca incrível de suplemento, que é uma marca própria. Ela nasce de linha integrativa para a parte de tratamento hospitalar, mas tem outras categorias. Já pode falar? Ou... Já, não. A linha 1 é uma marca que tem 2 anos e quase 3 anos. Linha 1. Ela nasce da Rosângela, ela é a founder. Você a conheceu, ela estava lá conosco naquele dia que a gente estava no Rio de Janeiro, no congresso. Legal.
É uma mulher madura, nutricionista, científica, foi professora. Há 20 e poucos anos ela funda Humana Alimentar. É uma das maiores distribuidoras. Ela tem 7 operações no interior de São Paulo. Ela vende para o Brasil todo, mas ela tem operações grandes, que é a linha de tratamento para hospitais. Uma empresa que fatura mais de 100 milhões ano. E há quase 3 anos ela funda a marca própria Linha 1. Então, o maior core, o volume, é linha de tratamento. Então, ela tem tratamento de cicatrização. Então, por que eu investi? Legal. Porque a minha visão como produto e como serviço e como educação, eu vou juntar os 3 em 1. Não vou contar toda a minha estratégia. Não, sim. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, porque para mim tá claro que essa marca, ela tá para atender um outro público aqui. Que jeito que o produto, que o serviço, que a educação, através dos canais de comunicação, de venda, através da forma como eu posso operar e cuidar desses pacientes, seja ele de performance, seja ele entrante que está machucado, com várias patologias, ele está no processo de reestruturação, de rever os hábitos alimentares, e essa galera que tá se abrindo, ela quer testar. Então, assim, mas em resumo, eu acho que não é todo mundo que quer jogar o jogo da saúde. Não é uma realidade. Você não acha que a saúde está complexa hoje para a gente acessar? A gente me explica um pouco mais. Como? O que eu vejo aqui do meu lado? A gente já sabe o que tem que fazer. Todo mundo... Qual a solução para o emagrecimento? Fatores de estilo de vida. Alimentação, sono, atividade física, modulação do estresse, não fumar e não beber. São 5 itens. Já tem o que você tem que fazer. Não tem mais o que estudar. Você não precisa mais estudar. O que a gente está estudando hoje, quais são as vias para bloquear o apetite do cara? Então. São as metodologias. A gente teve e aí você resolve isso, ferra com o libido, aí ele vai buscar a fuga de escape para outras coisas. Você tá trabalhando em cima de bloquear aquele cara, bloquear o apetite daquele cara. Você fazia com Femproporex, você fazia com outro, você veio com caneta, aí a caneta... Você não consegue fazer uso crônico daquilo, porque você começa a desenvolver resistência, você começa a ficar tolerante à ação, aí tem que ser uma dose maior, aí tem que ser uma droga com um espectro maior. Mas posso falar uma coisa que vai doer na gente? Bora. Em você, em mim, em todo mundo. Bora. É muito bom pro mercado. Não é pra você, não é pra mim. Mas a caneta? Esse movimento, que é a realidade, que já estourou, ela é muito boa para quem domina todas as esferas. Ela é muito boa para o mercado. A Danone vai fazer comida para Mojar. Óbvio! Ela é boa para todo mundo que está no monopólio. Quem somos nós? Quem somos nós? Então eu falo assim, quem souber pegar uma fatia de uma comunidade vai saber vencer um jogo. É o seu jogo. Quem achar que vai entrar para ganhar o jogo, não vai ganhar o jogo. Ele está na mão de muitos poucos. Tá na mão de muitos poucos. Boa reflexão. Eu não fico pensando assim, eu não vou ser o movimento. Eu quero fazer parte de um movimento. De um movimento, Valentim. Porque não tem como. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Eu falava assim na Flamel, por que não pode ter alimentos? Quando eu falava com as multinacionais, eu falava, por que não pode ter produto no checkout, check-stand? Por que é tão caro? Eu não tenho grana para pagar para estar no checkout. Mas Mondelez tem, que é a maior marca de multinacional de checkout de snack. Eu não tenho, mas checkout o cliente quer. Aquele balcãozinho porque ali. O Pharma... Explica pro pessoal o que seria o checkout. Vocês sabem desse case que todo mundo fala assim pra mim, nossa, como é que a Flamel conseguiu estar em todos os checkouts? Checkout é onde você paga, ali no cartão onde tá a balconista, né? A pessoa que tá ali te atendendo, e você paga. Toda e qualquer marca que está nesse espaço paga muito dinheiro pra estar lá, por visibilidade. Visibilidade. Sabe por que Flamel está, e na grande parte dos farmas, grandes, maiores players, Drogaria São Paulo, Droga Raia, Araújo. Sabe por que ela está? Panvel, posso falar de todos os estados. Porque a Flamel gira e dá margem. Mas porque a Raia, Panvel, algumas marcas do Pharma vendem saúde. Entendeu que não ia pôr não é nada contra essas marcas, mas o sonho de valsa. Tinha que ter uma marca que vendia tese. Então, eu era interessante para ela. Boa. Mas quando eu vou pro varejo alimentar, tá no monopólio de quem tem grana. Eu não tenho grana pra pagar, tá no checkout. Eu sou minoria, eu sou nicho. Aí eu parei de começar a bater cabeça. Você tem que escolher onde você vai perder, né? Exato. Aí eu falei, por que eu fico brigando? Aí você fala assim, Alexandra, é simples a conta. Tá aqui, ó. Você quer estar no checkout do GPA, Pão de Açúcar? Deixa eu só puxar o microfone pra você. Você quer estar no checkout do Pão de Açúcar no Carrefour?
Aqui, ó, paga aqui, ó, 300 mil no ano, aqui você paga 500 mil. Aí você fala, tá, mas que conta que vai fechar se me deixa 5% de margem? Onde eu vou achar esse dinheiro? Não, mas tem que ter como posicionamento de marca. Aí, no fim, eu já errei muito por ego na minha vida. Eu vou estar porque eu vou estar num grande play, eu vou estar porque eu vou falar que eu entrei, eu vou falar porque eu tô lá. Mas, no fim, hoje, ainda mais com a oportunidade que eu tô tendo, é isso aqui que importa. Isso é uma reflexão boa, hein? Mas Você tá jogando por ego ou você tá jogando pelo negócio? E aí você vai querer... As pessoas não sabem dividir isso. Eu não soube muitas vezes. Não sabe. Ego é um dos piores... É um dos maiores venenos que a gente tem para as empresas. Valentim, eu chegava e fechava um cliente. A gente vê do pequeno ao gigantesco. Gigante. Você vê grandes problemas. Quais são os problemas de conselho de administração de grandes companhias? A gente está falando de companhia, está falando de Boeing. Está falando de Boeing quando fundiu com a McDonnell Douglas. Os caras destruíram a cultura da empresa que era segurança. Onde que você imagina uma empresa global, líder no setor de aviação, onde você imagina que vaza um documento dos caras escrevendo que eles sabiam que o avião ia cair, o cálculo era tantas milhões de decolagem. Pô, isso é um documentário da Netflix, né? Do CEO lá sendo indagado pelos senadores. Resumir a história. Boeing fundiu com o McDonnell Douglas, os caras foram olhar lá, vem para um lado, quem comprou o quê? Pega a diretoria da McDonnell Douglas, coloca para Boeing. Qual é a cultura de Boeing? Cadê folha de pagamento, custo? Corta tudo. Não, mas aqui nossa prioridade é segurança. Não. Vamos. Derrubam 2 aviões e perde a porta de um em voo da Alaska. Caem 2 aviões. Meu Deus. Perde a porta de um voando e cai numa sindicância do Congresso americano. Todo mundo viu o Max, que era o maior sucesso da aviação global. Ego. Mais gestão. Gente vaidosa. Os meus maiores erros, todos foram, eu posso falar... Falta de humildade. Falta de humildade e ego. Porque, por exemplo, quando eu entrei na Gol, 2 anos vendendo para Gol, eu não ganhava 1% de margem, não tinha resultado financeiro, cooperação com a Gol. Eu vendi snack para Gol, 1 milhão de snack por mês, virou uma operação logística, eu tinha que produzir volume, entregar volume. Eu, em tese, em contrato, tinha que receber em 120 dias, então eu bancava a operação, porque eu tenho indústria, eu tinha que comprar insumo, embalagem, tinha que mandar, vender, e eu não tinha um resultado. Então eu tinha que bancar essa operação, porque vou voar com a Gol, todo mundo vai consumir, é a minha marca e vai me trazer uma grande visibilidade. Trouxe visibilidade. Trouxe. Todo mundo conheceu a marca que voava, sim. Só que eu vim logo depois da pandemia, porque o contrato, eles começaram a não pagar. Qual que é a decisão que você tem que tomar no momento que você fala, peraí, você tem 120 dias de prazo, 180, 200, 300... E essa operação é o quê? Não é vender produto, vira uma operação logística. Tem que entregar volume, porque é todo dia a gente voando. Uhum. Aí você tem que falar, eu corto esse movimento, que está sendo bom para minha marca, mas não está sendo bom para o meu caixa. Eu corto esse movimento que está sendo bom para o meu ego, ou eu corto esse movimento que vai me quebrar? Agora, você está entendendo que assim... Eu gostei de você trazer o assunto da Gol, que eu vou te fazer uma outra provocação. A gente ensina técnica, o sujeito vai para a universidade fora, estuda Kotler, estuda todas as teorias e tudo mais. Eu gosto do caso da Gol, porque a gente fala até se tem um envolvimento com a marca Audi. O Kakinoff, que foi CEO da Gol... Ele foi CEO da Audi. Inclusive, eu tive que falar com ele várias vezes. Ele de ameaçar parar tudo. Ele saiu da Audi, foi para a Gol, e o período que o Kakinoff ficou na Gol foi o período que a Gol mais teve resultados. Tudo bem, esmagou a Flormel aí no 1%. Mas era por causa de pós-pandemia, então foi uma loucura. O Kakinoff, ele tinha uma característica muito interessante que eu anotei aqui, até escrevi aqui, chão de fábrica. O Kakinoff tinha uma personalidade que era um cara que ia pro balcão, voava uma vez por semana, o cara ia fazer check-in, ele estava dentro do avião. E o que a gente olha, para onde... o caminho que eu quero te levar é o seguinte... você indo para chão de fábrica, filha do dono. O que é filha do dono? Tá vendo parafuso de máquina. O que essa menina tá fazendo? Podia estar em casa, mesadinha, não cria conflito com ninguém, né? Você é madame. Não era um bom caminho? Mas foi pro chão de fábrica.
Tem você como exemplo, tem o Kakinoff na Gol como exemplo. A gente pode pegar vários exemplos de empresas familiares aí que são grandes sucessos. Pega a CIMED, que é um case absurdo. Os caras estão moendo tudo, até né? fala que até eu tenho vontade de trabalhar lá. O que a gente faz com isso? O cara tá moendo tudo. Meu Deus do céu, tá indo pra avião. cima. Eles estão indo pra cima de Johnson & Johnson. Perderam respeito. É avião. Eles perderam respeito. Eu vi a linha Baby agora. Tem que aplaudir. A linha de tratamento infantil. Os caras não têm respeito por mais ninguém. É Procter & Gamble. Pra você não perder o raciocínio. Vai. Mas não, é porque nós fomos pra França agora e pegando avião, chega uma galera tudo de amarelo e moletom. Na hora eu já vi que era assim, me chegaram numa energia. Juro, Valentim. Olhei pro vídeo e falei, amor, esse cara tem que ser estudado. Esse movimento tem que ser estudado. Energia, É sexta-feira, nós estávamos viajando sexta-feira, 8 horas da noite. Se fosse meu time, talvez chegava, poxa, tô longe da família, vou ter que pegar avião, vou ter que ir embora. Chegou na maior energia, quase que eu fui junto. Eu falei, eu não vou pra França, não. Tá precisando de vendedor aí, não, gente? Mas é uma escola, igual a Ambev já foi muito dentro da narrativa, acho que, mas volta aí no O que eu queria te perguntar aprendemos todas as teorias e tal, mas e quem desequilibra o jogo é a pessoa, a personalidade, a essência, a alma. E aí, como é que a gente resolve? Essa é a pergunta para estragar o podcast. Por quê? É para estragar, para acabar com o podcast. É uma estrela. Quando é que a gente vai falar dessa estrela do empreendedor? Que você olha pro cara e fala, cara, esse cara vai dar... Você tem essa visão como empreendedor. Você chega, senta na frente de alguém e você fala, cara, se esse cara quiser vender, sei lá, vai dar certo. Vai. Essa estrela, como é que a gente lida com isso? Porque a gente vai ter que chegar... Eu não quero dar essa notícia para algumas pessoas. Eu olho algumas pessoas e falo, cara, não é. Não, eu também. Não é empreendedor. Eu não daria essa notícia. Mas eu olho e falo, cara, não... Você não é. Você vai estudar tudo, você vai fazer tudo, mas... É perfil, Mas cadê que ninguém consegue dizer o que é essa personalidade que arrasta? Você presta atenção nisso. Não, e você tá perto de muitas pessoas assim, você senta do lado de um Flávio Augusto, se ele fala para você, vou vender chamate em Marte. Meu filho. Você investe. Eu vou junto. Você investe, você assina o cheque. Marte, chamate, vai ter limão também, pêssego. Você compra, tipo, eu quero investir. Isso é muito curioso. Essa personalidade de liderança, de sucesso, de pessoa que faz virar o negócio. Eu acho que primeiro, assim, claramente, tá? Essas pessoas não são fáceis. São pessoas... Empreendedores são problemáticos. Problemáticos. É um caos, assim. Eu sou um caos na minha família desde criança. Dá problema. Eu fui a dos 5 filhos que mais deu problema. Eu dirigi com 16 anos de carro. Ih, gente, vai dar corte. Cuidado que vai dar corte. Não, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tudo isso é super... E eu falo assim, que eu me orgulho daquela Alexandra. Não repita isso em casa. Isso não é segredo pro sucesso. Você não vai pro Shark Tank se você dirigir o DC. Eu conto pros meus filhos, mas eu digo assim, quando eu vejo uma pessoa... Deixa eu ver o Vitor como é que tá ali dos bastidores. Mas Valentim, vamos ser muito coerente com a construção. Quando eu falo dar o trabalho... Tô falando de pessoas que tomam risco o tempo todo. Quando eu falar porque a pessoa, quando ela é jovem, adolescente, ela não tem uma coerente maturidade ainda. Ela tá no fluxo. O que ela tem pra perder? Ela não tem família. Não é nesse sentido. Quando você vira adulto, eu tenho família, eu tenho um negócio... Tenho que perder. Você tem o que perder, mas o seu ímpeto do fazer, do acontecer, da vontade, da ambição, da fome... Solta a faísca. Da obsessão, solta a faísca. Isso é uma característica de todo mundo, né? É uma característica... Não tem jeito. Brilha o olho... Se você for pegar o currículo de todo mundo que virou... Você pega um currículo, você pega a biografia do Steve Jobs. Até a Apple virar o que virou, eu não contrataria ele pra nada. Porque você olha o histórico do cara, tomava chá de cogumelo, andava descalço, era um completo pirado. Muitos traumas. Muitos traumas. Elon Musk é um cara complicadíssimo, Jeff Bezos, todos esses caras que empreenderam. E por que eu fiz essa provocação? Sabe uma outra coisa? Só pra nunca perder. Vai. Raciocínio. E acho, eu tô vendo isso mais próximo agora. Eu não era tão próxima dessa realidade, desse perfil, né? Dessa estrela, desse brilho, da forma de ser. Não é todo e qualquer empreendedor, mas todo empreendedor que faz história, tem case... erra certo. Eu conheço uns Sharks que quebraram o Semi-Exato para mim uma escola. Aquele cara lá é impressionante. Enfim, várias pessoas. Tem uma forma autoral de ser. Tem uma personalidade única. São pessoas que normalmente
não estão nem um pouco preocupadas de fazer como o outro, ou como o outro está fazendo. Ele se provoca, ele se sente cutucado, mas ele não quer ser ou fazer como o outro. Ele é muito autoral. Ele quer fazer a história dele, ele quer se provar, ele quer se superar. Eu tô muito próximo de pessoas assim hoje. Uhum. E é muito comum. É muito comum para nós. Ele tá vendo lá você falar, ele se sente incomodado. Mas o que eu tô fazendo? Meu Deus, eu preciso de Não é vou fazer igual a Alexandra. Uhum. Não é esse tipo de pergunta. São pessoas que normalmente não fica numa ânsia de ficar lendo, vai falar, vou pegar esse livro, vou multiplicar. Não, ele vai buscar um insight, mas ele é uma pessoa que fala, putz, ele tá mais na prática, ele tá lá fazendo acontecer. Tem uma coisa São muito legal. São características diferentes. A escola, eu ouvi isso do Buzzarello. Não sei se você teve a oportunidade Buzzarello. Buzzarello. Cara, a aula desse cara Buzzarello. é Buzzarello. O que ele é? Ele já foi professor do INSPER e professor da... Agora, a formação, não sei se ele é administrador e tal, vou até tomar um puxão de orelha, porque eu já assisti podcast dele, já assisti aula dele na Startse. O Buzzarello, o que ele trouxe? Ele falou assim, a escola... Ele já foi professor de BMEC, de todas essas escolas, FGV e tudo. Hoje ele não dá mais aula nesses lugares, enfim, tá... Resolveu a vida e agora ele está falando que ele tem vontade de falar sem amarras. Ele falou uma coisa muito legal. Você vai para a escola ensina o que é certo. O que é certo tá lá. Ó, isso aqui é certo. A vida, a prática, ensina o que dá certo. São coisas totalmente muito diferentes. Bom. O certo é isso aqui. O que dá certo é isso aqui. É. E isso é uma coisa que a gente que está de bastidor, a gente falou isso antes de começar o podcast. Existe a plateia, o palco. A plateia quer ir pro palco. A hora que a plateia chega no palco, fala, puta, atingiu o nível. Aí você olha para trás, você fala, cara, não é aqui que as coisas se resolvem. Não, o Flávio... É bastidor total. Porque o Flávio, além de ser meu sócio, toda semana a gente tem uns encontros e ele faz entrega, ele treina, prepara a gente e tal. E os últimos encontros ele só falou, não saia do operacional. Não saia do operacional. E o que a gente ouve e as muito pessoas na acham rede que social... o sucesso é faça vídeo, seja nos holofotes. Sai do operacional, não sai do holofote. Delegar, eu vejo as pessoas com tanta poluição de conteúdo disso, daquilo, você fala assim, quantas agendas você fez hoje? Quantas agendas você fez hoje? Quanto tempo você dedicou pro seu time? A pessoa, ela tá na manada, ela tá no que ela é o superficial. O que ela acha que vai ter resultado. Sim, tá na espuma. Eu até falo para todo mundo isso, assim, quem me conhece um pouco mais próxima. A indústria, ela me preparou muito. Muito. Olhar empático, apreciativo pelas pessoas, liderança, processo, melhoria contínua. O varejo, a rua, que a indústria é chão de fábrica, de uma forma bem clara, é chão de fábrica. Chão de fábrica. Indústria é humildade, máquina. Eu vou falar com você, eu acabei de aprender a fazer chocolate, tem para fazer belta. Como é que eu vou ensinar uma pessoa que parou na 3ª série e vai ter que mexer nessa máquina que a gente trouxe da Alemanha? Como é que a gente faz isso? Você tem que ter humildade, você tem que ser didática, treinar, tá ali junto e vai e volta e faz e mostra, vai na prática e volta esse sachê de chocolate. O Vitor me conheceu nessa situação toda paramentada por muitos anos na indústria. Ela me amadureceu, ela me preparou. O varejo te amadurece. Porque você lida com muitas culturas e muitas pessoas. Imagina isso, você tem que lidar com tantas e tantas inúmeras pessoas. Ego, vaidade, política, isso, que aquilo outro. O jogo de cintura que você tem que ter. Só que aí tem uma coisa que o Flávio fala, ele sempre traz isso como frase, eu não sei se o final é bem assim, mas ele fala, o empreendedor de sucesso, ele só tem que alimentar a coragem dele. E ele precisa ter os mais inteligentes do lado dele. O mais corajoso não tem tempo para ser inteligente. O mais corajoso não tem tempo de ser inteligente. Boa. Porque ele não tem tempo para ficar lendo livro, ele não tem tempo para ficar gravando o tempo. Ele não tem esse tempo. Ele não sabe de frase de impacto. Ele tá fazendo. Ele tá treinando. Ele tá no campo. Ele tá com o time. E os dois são importantes para o mundo. Sim, sem dúvida. Sem o inteligente, o corajoso não vai. E sem o corajoso, o inteligente não tem o que fazer. E eu posso falar, eu e o Vitor, é isso.
Eu sou a corajosa. Ele é o inteligente. Eu falo, o Vitor é muito mais inteligente que eu. O Vitor pega um livro, Valentim. Eu começo a ler 3... Olha, eu leio 3 páginas. Eu já começo. Já sei. Eu já tenho, não, eu vou pegar... Cheio de problema, vai resolver. Não, eu tô... E ele vai, amor, a gente pode fazer. Fala, amor, então faz isso. Olha, maravilhoso. Organiza esse processo. Chega pro time, já estrutura tudo isso. Olha que maravilhoso que você fez. Eu não tenho a mínima competência, o mínimo saco para ficar estudando o tempo que ele estuda, para fazer tudo que ele faz. Eu vou advogar um pouco por você, que você está falando que você não estuda. Na verdade, não, é diferente. Não, eu estudo, mas é diferente. Você realiza. É muito diferente. Não, ler o certo e fazer o que dá certo. Totalmente diferente. Essa escola de fazer dar certo, por quê? Aí tem, sendo seu advogado, nenhum plano de negócio suporta o primeiro dia de operação. Não mesmo. Porque senão, e sendo seu advogado de novo, eu quero meus honorários. Senão, os donos das grandes companhias não seriam quem são, seriam os teóricos. Os fundadores das grandes companhias, os caras que disruptaram o mundo. O maluco que botou... Não, o meu estudo, ele é muito prático. Eu vou pra feira, eu já sei o que... Eu miro, eu falo que foco, mira e foco são coisas diferentes. Né? Você mira o que você quer e aí você foca para acontecer. Então, se eu quero isso, eu vou, pego rápido ali. Eu não fico andando, devagando. E vai, que olha que legal isso. Eu não sou muito idealista. Não, é isso que eu quero. Então, vou focar nisso e vamos fazer isso. Isso é muito legal. Esse é um ponto prático. Mas isso que o Flávio fala dos corajosos inteligentes, ele fala do mais... E ele fala que o inteligente é o mais esforçado. Porque o corajoso, ele só vai. Pode dar ruim, pode dar bom. Mas ele tem essa característica. E aí, sempre quando você fala, Lê, todo mundo tem essa estrela. Não é que todo mundo tem essa estrela, mas são características diferentes. Sim. Eu falo assim, tem pessoas que... O ímpeto dela já não é ser corajosa. O ímpeto dela já não é se arriscar. Sabe o que acontece mas ela é esforçada, com a gente que é empreendedor? Ela vai, aí você fala, hoje mesmo, e ainda isso é meio... Eu tô lançando um projeto, e hoje eu olho, sabe quem eu procuro para ser minha sócia? Pessoas esforçadas. Muito esforçadas. Porque comigo a gente voa. Voa, Valentim. Voa. Eu não preciso do meu lado agora, mas uma pessoa corajosa. Eu não preciso. Eu não preciso. Para tacar fogo já tem você. Já tem eu. E meu personal ficou 12 anos comigo e falou, você chega pra treinar, eu saio querendo dominar o mundo, e você me deixa confusa, e eu não sei por onde eu começo. Aí eu falo, porque eu ficava, para de fazer isso, você tem que precificar, faz isso, cadê seu processo? Melhora a jornada. Ele não conseguia, ele não punha uma coisa em prática. Fiquei com 12 anos, falei, pô, mas por que você não põe isso em prática? Qual é a dificuldade que você tem? Ele nem esforçado era. E nem corajoso. Poxa. Coitado do personagem. Você continua com ele, não? Não, mas eu amo ele. Coitado do personagem. Mas ele evoluiu em muitas outras frentes. Sim. Mas eu falo assim, ele continua naquela mesma configuração e tá tudo bem. Ele tá feliz e quer estar ali e tal. Eu acho que o nosso movimento de empreendedorismo, um pouco da minha missão hoje é trazer, óbvio que são negócios totalmente diferentes. Eu, dentro do meu universo da nutrição, consegui entregar em 2023, quando eu fiz o meu M&A, quando eu fiz a venda, a maior... Tinha quantos anos? Quando eu comecei... Não, quando você fez o primeiro M&A. Eu só fiz o Ed. Eu tinha 44, né? Jovem. Fiz 44 anos. Eu entreguei, assim, a minha missão foi cumprida ali. Eu entreguei o maior ecossistema de nutrição. Né? Gigante. Não, no dia que eu te conheci, eu lembrei, porque eu fiz nutrição. Quando eu fiz nutrição, a nossa prática de treinamento para montar dieta... Era novidade. Era novidade. Quando eu te conheci, que aí as meninas contaram, eu falei, gente, todo profissional nutricionista passou. Olha que usou essa ferramenta. Foi o maior case. E eu nem tinha noção da força dessa ferramenta e do ecossistema, porque a gente falava de ecossistema. Era só montar dieta. Isso aqui serve para montar dieta. Que loucura. Um website muito grande. Então, dentro desse universo, e o que eu acho que é um pouco a nossa... Fica de bastidor, assim, a nossa luta fala, gente, empreendedorismo não é isso que as pessoas estão falando. Não é isso aí, não. É uma coisa diferente. Não digam que nós somos... Não, a gente não é assim. Empreendedor, quem fez acontecer, quem tirou o negócio do chão, é totalmente diferente. Eu tenho, às vezes, receio e fica aquela coisa... eu sou pedreiro. Você está falando que eu sou eletricista? Eu não sou eletricista, cara. Eu sou pedreiro, eu sou empreendedor. Empreendedorismo é isso.
empreendedores, mas tirar um negócio do chão sem plano de negócio, sem projetar. Sem budget, sem dinheiro. Sem dinheiro. É progresso, depois a ordem. Progresso é perfeito. Mas não tem banho tá? gelado, não tem meditação, é desequilíbrio total, são 18 horas de trabalho, é caos. Posso falar um negócio que o Vitor me fala todas as vezes? Ele fala, amor, eu amo sua trajetória na Fermel. Eu acompanhei quase toda ela, tô 16 anos com ela, fiquei 21. Mas o que eu piro em você é que em 1 ano e meio que você fez na educação empresarial. Sabe aquela coisa de validação? Porque eu não fiz sozinho. Eu tenho ele, eu tenho um time, eu tenho uma estrutura hoje legal. Mas... Acho que líder mulher não tem, né? Hã? Líder mulher com escola... Nesse formato que eu não. Nesse formato, não. Não tem. Mas eu tô falando assim, você tá fazendo um outro movimento agora. Tem Banlec, você tem, né, você tem um processo aí que você tem... Mas diga assim, você se valida mesmo... Quando você fala para... Uma vez até você falou de uma forma, você também, Ale, será que nesse meu novo negócio, nesse novo modelo também vai dar bom? Pode dar ruim. Isso não vai te invalidar. Porque empreendedor, a gente não sabe se vai dar bom ou vai dar ruim. É uma pergunta que a gente se faz, a gente Será que eu sou eu empreendedor? me faço. Será que eu dei sorte? Eu me faço isso. Aí você olha para trás e fala, cara... Síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor. Aí eu volto e falo, peraí... Eu comecei o WebDrive, eu não tinha salário, que a verba que a gente recebeu só dava para pagar o salário do programador. Que você precisava dele. Eu não tinha salário. Eu tive que trabalhar, e todo mundo que acompanhou a minha jornada lá desde 2016, né, várias pessoas, dezenas, centenas de nutricionistas me acompanharam nessa jornada toda. Tinha um monte de empresa estabelecida, tinham os concorrentes todos aí, enfim... E, cara, 7 anos depois, a hora que eu, entrego minha batuta lá, que eu viro as costas, eu entreguei a número 1. Até por isso que eu botei aqui o N1. Vou levar isso. Que legal. O N1 para negócio, né? Que legal. Então, agora eu tenho a obrigação de tudo que eu fizer, eu tenho que ser o N1 de novo. O próximo negócio que eu me propor tem que ser o número 1. Tá vendo? Isso aqui, é um desafio. Pronto, mas olha só. Isso te determina a pessoa corajosa. Eu tenho que fazer... Quando você fala, e não é por ego, é de superação. Número 1, você vai ter que dar o seu jeito. Eu não quero N1 para mim. Eu quero N1 para as pessoas que estão comigo. Legal. Eu preciso do meu time, porque hoje, e eu acredito que muito isso para você também, para mim, na minha vida pessoal, no meu CPF, eu atingi os meus objetivos. Eu não tenho necessidade, nem quero, não tenho... E não faz parte dos meus sonhos... Minhas realizações materiais estão feitas. O que eu pedi a Deus lá quando eu era pequeno, eu recebi. Eu queria morar na montanha, eu moro na montanha. Que eu lá quero conhecer a gente. Falei pra a gente tem uma casa pronta lá para receber vocês, novinha, tá lá, 0 quilômetro. Tem outra casa. Eu tô precisando de um momento de ócio, vamos lá. Vitor, eu vou marcar com o Vitor, eu vou mandar mensagem para ele. No mínimo, a gente sai com o negócio montado. Com certeza. Então, o que eu digo hoje, o desafio do N1 para mim, eu acho que é ego mesmo. Pode ser ego, de querer transformar, impactar. Porque quando eu vou para um congresso... Eu acho que é ego. Se for um impacto que tem uma solução para as pessoas, não é ego. Eu adoro quando o nutricionista vem para mim e fala, pô, você que é o fundador, pô, obrigado, você me ajudou muito. Eu gosto disso. Legal. Eu acho legal. Tá, eu acho que é ego exagerei, mas você se sentir útil. Você fala, eu sirvo para alguma coisa. De nível de solução. Por exemplo, quando eu falo, eu já sou e você, o maior movimento que impacta, ainda vou ter um movimento para criança. Eu quero muito na minha vida. Criança? Quero. É a minha segunda maior paixão de educação, assim, só que não é empresarial, né? Sim. Eu acho que tá vendo uma era de... Acho que vamos precisar de bons profissionais para cuidar dessa nova geração que vai vir. Tem uma que está passando, atravessando agora, e tem uma que está vindo, né? E eu gostaria, assim, de servir, sabe? De alguma forma. E eu acho que Deus está providenciando. Eu jogo pro universo. Eu comunico isso que eu sei que a vida vai me entregar. Mas, por hora, é isso. E eu não falo que é ego, por exemplo, fazer... Por exemplo, não é para meu caixa, não é para o meu bolso, não é para compras e compras disso, daquilo. Eu falo sobre... Eu mesma falo, eu até falo assim, o mais importante, o sucesso para mim não é o dinheiro que você conquista ou tem. É a transformação que você faz na vida das pessoas. Essa é a realidade. Se isso é ego, eu não sei, mas... Eu acho que é legado. O que o legado faz? O legado te torna imortal. Você continua... Dignifica. Você continua na vida do outro. O nutricionista, né, que usa o meu ecossistema, que vai estar usando lá, que conheceu essa ferramenta, que durante muito tempo trabalhou com ele,
te faz ser imortal, faz a tua vida ter significado. Eu servi para alguma coisa. Eu acho que essa coisa do servir é muito importante. Hoje eu fico muito mais feliz quando eu consigo proporcionar alguma coisa boa para minha equipe. Eu fico muito mais empolgado quando algum negócio acontece, alguma coisa que vai para a equipe, eu fico muito mais feliz. Para mim eu já nem quero, porque para quê? O meu iPhone é o 15 Pro. Eu vou comprar o 16. O que vai mudar para mim? Não muda. Não muda para mim o 16 Pro Max. Não muda, mas eu ver isso acontecer no outro, sabe? Por isso o impacto do N1. Muito e o N1 legal, tem uma coisa de sabia, saúde. O N1 tem uma outra coisa importante de saúde. Não? Aqui tem nutrição não, saúde personalizada. Estudos de tamanho amostral 1. Estudos de N1. Que a gente lê o artigo científico ao N. 900 pessoas, 1000 pessoas, e tem estudos que são estudos de caso, que é o tamanho amostral. Incrível. N1. Incrível. Então, N1 de negócio, N1 de... mas ao mesmo tempo também, poxa, a gente fala assim, se dentro de você tem um chamado, né, o chamamento, e você tem tantas coisas prósperas, como que a gente não transborda no mundo? Sim. Né? Hoje, eu comentei hoje, né, a gente cheguei hoje em São Paulo, e meu filho acordou. Né? Eu acordei de madrugada, era 4h30, ele acordou com barulho. Quer outra aqui? Não, eu tava desenhando. E ele acordou e... Mamãe, aí falei, lembra, mamãe vai pra São Paulo, mas eu vou e volto. Você vai ficar com a tia Carol, Maria tá aqui. Dessa vez o papai vai comigo, tá? Porque o Vitor vai comigo. E aí ele falou, mamãe, mas você já foi pra São Paulo? Né? Ele falou, você já foi pra São Paulo. Semana passada eu fui bate e volta. Na quarta-feira eu fui quarta e voltei. Eu fui pra Campinas, na verdade. Mas dentro do estado de São Paulo. Na hora que ele falou, 4h30 da manhã, eu olhando pra ele, tem tudo a ver com o que nós estamos falando de legado, propósito, etc. E tal. Eu olhei para ele, em um certo momento, quase que eu fui para aquele sentimento, aquele espaço de culpa que a mãe sente. Quase, mas quase. Eu voltei e falei, não, peraí, calma aí. Eu tô fazendo algo incrível para mim, para as pessoas, para ele. E eu ficar aqui, eu tô desrespeitando um desejo, um chamado meu. Como eu também tenho um desejo, um chamado de ser a mãe dele. E eu respondi para ele assim, Antônio, baixinho, estava muita noite. A mamãe vai e volta. A mamãe tá feliz por estar indo. E eu vou ter que ir outras vezes para São Paulo. E um dia você vai entender a mamãe. E a mamãe tá muito feliz de estar indo. E aí tirou o peso. E é um exercício diariamente. Sim. Porque na vida existem tantas coisas que te chamam. E aí cada um pode ser uma coisa. Pode ser que a pessoa queira ficar no sabático, ela queira ficar no conforto. E o conforto tem hora que ele é perigoso. Né? Ele é perigoso. Você para de evoluir. Sim. Você para de se reconhecer, você para de ser interessante para você mesmo, né? Você para de se orgulhar, para de se orgulhar de você. Então, assim, então tem várias questões, Você né? vai diminuindo, na verdade, né? Eu acho que quando você vai vencendo... Você só se conhece quando você é testado. Você tem que se testar. Eu gosto disso. A gente nem reparou que se passaram mais de 1 hora. Nossa, nem tinha passou 1h10. A gente Muito vai bom. ter que finalizar com uma regra aqui. Tem uma então regra, vamos. tá? Vitor, tem uma regra aqui. Não pode, para as crianças também, não pode mandar mensagem final para a família, nem para amigo próximo. Tá. Para não ter briga. Entendeu? Tá, porque daí tem disputa. Aí tem disputa. De interno. Que aí você manda pro filho, daí chega em casa e não mandou pro filho, o filho, você falou pro papai, não falou pra mim. Então, a regra é, não pode ser família, nem amigos próximos. Tá. Então a tua despedida pode ser, só não pode ser pra eles. Tá. E qualquer mensagem? A sua mensagem, o que você acha pra gente finalizar, e depois a gente dá o tchau, o que você deixa aí de... Tá, eu acho que, pegando assim, tô trazendo do coração mesmo como inspiração do que hoje o nosso bate-papo, né, abriu aí como oportunidade, eu acredito muito que todo mundo que tá aqui, né, nos escutando até agora e outras pessoas que eu tenho certeza que você vai compartilhar que fez sentido, todo mundo busca, assim, realizar algo que seja próspero e, sobretudo, que tenha uma tese de verdade. Então, eu falo assim, que todo mundo merece encontrar a sua tese, assim, sabe? Não se permita, seja você esse perfil corajoso, seja você esse perfil esforçado, inteligente, que dedica, defina a sua tese, assim, sabe? A tese, ela pode ir mudando, ela pode ir ajustando a tese que você defende, o que você vai honrar, o que você vai servir. Porque o mundo precisa de pessoas boas, o mundo precisa de pessoas que queiram e estejam a fim de fazer. E para que isso aconteça, essa visão é importante,
a decisão de querer todos os dias dar o seu melhor e, sobretudo, se preparar. Porque eu falo e reforço para todo mundo que quem, né, faz a diferença no mundo não procura oportunidade, ela está sempre se preparando. Então, acho que... Só que você tem que se preparar em cima de uma tese. Então, acho que é isso, assim. Acho que o Valentim e eu, nós temos isso, assim, de... O encontro da saúde, né? O encontro de entender fazer isso com a verdade. A gente também o tempo todo se encontrar nas nossas teses. Então, não é fácil pra gente, não é pra você, mas vale o exercício, né? Então, acho que eu traria isso. Parabéns. Obrigadão. Obrigada. Obrigado. Muito bom. Pessoal, aquele sentimento tem a parte 2, né? Dá vontade de continuar, botar outro filme na máquina e continuar gravando. Vocês são muito jovens, aí para quem é jovem não sabe nem de filme. Alexandra, muito obrigado pela tua participação. A gente encerra a 11ª temporada do N1 Cast. Muito bom. Assim, altíssimo nível. Muito Obrigada. obrigado. Valeu.